Opa, tudo bem? Eu sou o Luiz Camargo e seja muito bem-vindo. A tirania do ministro Alexandre de Moraes pode estar perto do fim. A Interpol não atendeu até agora o seu pedido para incluir os chamados bolsonaristas na sua lista de procurados. A entidade, que reúne representantes de policiais de cerca de 200 países, deixou de fora o caminhoneiro Zé Trovão e está segurando o pedido do STF para colocar Alan dos Santos na tal da lista vermelha. Normalmente a inclusão nesta lista ocorre de maneira rápida, às vezes até imediata, o que não ocorreu dessa vez. Alan dos Santos teve a prisão e extradição decretada em 5 de outubro no inquérito que apura a existência de uma milícia digital para atacar a democracia e as instituições. No entanto, tudo que Alan fez foi, como qualquer jornalista, expor a sua opinião. E opiniões estão no âmbito da nossa liberdade de expressão garantida no artigo 220 da Constituição. A mesma Constituição que Moraes deveria ser o guardião. O entendimento de qualquer país livre é que uma opinião, independente do seu conteúdo, jamais poderia ser considerada um ataque concreto a uma instituição ou à ideia abstrata de democracia. Zé Trovão também teve sua prisão decretada, pois, segundo Moraes, o caminhoneiro incitou a população através das redes sociais a praticar atos violentos e ameaçadores contra a democracia, o Estado de Direito e suas instituições. No entanto, Zé Trovão, ao incentivar as manifestações do dia 7 de setembro, em nenhum momento falou em pegar em armas ou pregou o fechamento de alguma instituição democrática. Apenas defendeu o impeachment de determinados membros da Suprema Corte, o que é previsto na Constituição, e se manifestou em favor do voto impresso auditável, que é simplesmente uma forma mais transparente de exercer a democracia representativa. Ou seja, em nenhum momento foi proferido algo que aviltasse o nosso Estado democrático de direito, o que é muito diferente desse tipo de discurso. E que isso implica agora, nesse momento, ir para as ruas entrincheirados com arma na mão se tentarem derrubar a presidenta Dilma Rousseff. Fim da polícia militar, não acabou, tem que acabar. Eu quero o fim da polícia militar. Agora eu te pergunto, alguma coisa aconteceu com o líder do MST ou com o Gregório do Vivier? Algum deles precisou se refugiar no exterior? Algum deles sofreu busca e apreensão? Ou foi preso por suas declarações de fato violentas e contra as instituições? Imagina se apoiadores do presidente tivessem falado em ir para as ruas entrincheirados com arma na mão. Imagina se eu fosse dar uma palestra em uma convenção sobre conservadorismo e na minha fala eu promovesse o fim do STF, da mesma forma que o comediante promoveu o fim da PM. Bom, mas voltando à Interpol. Após receber pedidos embasados em decisões da Suprema Corte de um país que, em tese, é democrático, a Interpol deveria analisar rapidamente as formalidades, incluir os nomes na lista e, na sequência, acionar a sua rede para ir atrás dos foragidos e efetuar as prisões. Só que, com relação aos pedidos de Alexandre de Moraes, a entidade está fazendo uma análise jurídica mais criteriosa dos casos. Isso porque a Interpol segue uma normativa que, para atender determinada demanda policial ou criminal, esta demanda precisa estar dentro dos limites de leis que se baseiam na Declaração Universal dos Direitos Humanos, que, como a gente sabe, tem a liberdade de expressão como garantia pétrea. Uma entidade como a Interpol precisa seguir critérios rígidos para admitir procurados em sua lista, para que governos autoritários não tenham o mesmo poder das democracias livres, e assim indiquem pessoas que são simplesmente perseguidos políticos como se fossem perigosos foragidos internacionais. Se não, imagine a quantidade de jornalistas e ativistas que seriam perseguidos e presos caso os pedidos de ditadores fossem sempre atendidos. Ou seja, existe a possibilidade da comunidade internacional perceber que o Brasil está sob a vigência de um peculiar
estado de exceção. Peculiar porque não foi imposto por um ditador que ascendeu ao poder executivo, mas imposto pela instância máxima da nossa justiça, justamente a instância que deveria ser encarregada da preservação do Estado democrático de direito. Lembrando também que o advogado de Daniel Silveira denunciou para a Corte Interamericana de Direitos Humanos todas as arbitrariedades que seu cliente sofreu. Afinal, estamos falando de um deputado que goza de imunidade parlamentar, que é inviolável civil ou penalmente por quaisquer de suas opiniões, palavras e votos, mas que ficou preso por 9 meses, sem passar pelo devido processo legal e ainda por crime de opinião. Um crime que simplesmente não existe em nosso Código Penal. Em face disso, no dia 6 de novembro, a Ordem dos Advogados Conservadores do Brasil recebeu um pedido da Corte Interamericana para a atualização de informações sobre a prisão do deputado. E por uma incrível coincidência do destino, 2 dias depois, Moraes revogou a sua prisão. Ou seja, se agora Alan dos Santos manter seu visto e ainda conseguir asilo nos Estados Unidos por perseguição política, a ditadura das togas ficará exposta para a comunidade internacional. E o cerco se fechará cada vez mais contra Alexandre de Moraes. Afinal, como o ministro vai explicar para instâncias internacionais de justiça um processo onde ele é a vítima, o acusador, o investigador e o juiz? Como ele vai explicar anomalias jurídicas como flagrante eterno ou crime de opinião? A permanência de Moraes na corte ficará insustentável. Bom, e no final da semana passada, a Polícia Federal reabriu o inquérito sobre o atentado que Jair Bolsonaro sofreu durante as eleições de 2018. A investigação terá como foco aquilo que, na minha opinião, é a peça fundamental para a resolução do caso: o advogado de Adélio Bispo, Dr. Zanoni Manuel de Oliveira Júnior, que agora poderá ter o seu celular e seus dados bancários analisados. Isso, claro, se o STF não impetrar uma ação impedindo a investigação. Mesmo porque em dezembro de 2018, a OAB se pronunciou contra essa possibilidade de um mandado de busca e apreensão ao escritório do advogado de Adélio. Na ocasião, a ordem alegou que tal ação, além de um desrespeito à advocacia, prejudica o direito à ampla defesa do réu por violar o sigilo advogado-cliente. Veja bem, eu não sou formado em direito, mas acredito que os dispositivos legais servem para garantir a defesa do réu e não a sua impunidade. Se o exercício do direito é pautado no princípio da verdade real, então o advogado não pode mentir para inocentar seu cliente. Não faz o menor sentido o defensor de Adélio Bispo esconder quem paga seus honorários, ocultando desta forma o possível mandante do crime. Mas a OAB alegou que a tentativa da Polícia Federal de violar o sigilo advogado-cliente se tratava de um ataque ao Estado Democrático de Direito. Só que o grande paradoxo dessa declaração é que, ao esconder quem financiou a defesa do réu, estavam garantindo a impunidade de um criminoso que ordenou não só um ataque a um presidenciável, mas um ataque à própria democracia. Bom, mas finalmente o TRF1 liberou a retomada do inquérito, assim como o acesso a informações do defensor. A PF também poderá analisar documentos e imagens de câmeras de segurança de um hotel frequentado aí pelo advogado. O objetivo é apurar quem pagou as custas para assumir a defesa do criminoso. E assim, quem sabe, chegar ao mandante ou ao grupo de mandantes. Afinal, apesar de lá atrás a justiça ter concluído que o autor da facada é só um maluco que agiu sozinho por motivações políticas particulares, o presidente e a grande maioria dos brasileiros jamais engoliram essa versão. Todos acreditam que o atentado teve sim um mandante. Considerando essa possibilidade, a pergunta que não se cala há 3 anos é: quem mandou matar Bolsonaro? A quem realmente interessaria a sua morte? Bom, o fato é que o atentado contra Bolsonaro está longe de ser o único crime no meio político nacional em que a opinião pública diverge das conclusões da justiça.
E o detalhe mais pernóstico é que existe a possibilidade desses crimes estarem conectados pelo mesmo grupo de mandantes. Sendo assim, eu vou colocar aqui para vocês assistirem agora um vídeo que fiz em setembro, onde juntei todos os casos mais bizarros que podem estar de alguma forma ligados ao atentado contra Bolsonaro. Assista com muita atenção e tire suas próprias conclusões. Mas antes, é muito importante você já deixar seu like no vídeo para ele ganhar relevância. Confere se você continua inscrito no canal, aciona o sininho das notificações e lembrando que os descontos de Black Friday da minha biblioteca vão até o dia 6 de dezembro. Os livros estão com até 65% de desconto. Então, terminando o vídeo, já acessa bibliotecadoluiz.com.br e aproveita para montar o seu cronograma de leitura para o ano que vem. Para você ter ideia, o lançamento da Ana Campaiolo, Guia de Bolso contra Mentiras Feministas, de R$30, você vai pagar apenas R$19. O Imbecil Coletivo, considerado aí por muitos o melhor livro do Olavo, de R$90 por apenas R$53. E o kit, que inclui as duas obras fundamentais do George Orwell, A Revolução dos Bichos e 1984. Você vai pagar só R$47. Não é em cada livro, são os dois por apenas R$47. Vou deixar fixado aqui nos comentários os links diretos para cada um desses livros. Estará no primeiro comentário. Bom, recado dado, então vamos ao vídeo. No ano de 2002, por conta aí de um desentendimento interno, o prefeito petista de Guarulhos, Celso Daniel, estava disposto a denunciar a cúpula do seu partido por todos os esquemas de propinas e de financiamentos ilegais de campanhas. Fato que, se viesse à tona, acabaria com a eleição do Lula. O cachaceiro tinha fracassado nas eleições de 89, 94 e 98. Só que 2002 prometia. Tendo deixado para trás a imagem do sindicalista radical, o novo Lulinha, Paz e Amor tinha tudo para cair nas graças de milhões de brasileiros. Isso se nenhum escândalo de corrupção envolvendo o seu partido viesse a público. E tudo indica que foi justamente para evitar tal escândalo que o prefeito de Santo André foi morto a tiros após uma suposta tentativa de sequestro. Eu vou tentar resumir todo o episódio. Celso Daniel estava saindo de um jantar com um amigo chamado Sombra. Seu carro foi interceptado e ele foi arrancado de dentro, apesar do carro ser blindado. O motorista alegou que não conseguiu acelerar para fugir e também não conseguiu evitar que os bandidos abrissem a porta, porque coincidentemente, naquela hora, o carro teria tido uma pane elétrica. Porém, a perícia não apontou qualquer tipo de falha, nem nas travas das portas, nem no câmbio do veículo. Já o seu amigo Sombra não despertou o interesse dos criminosos e saiu completamente ileso. Os supostos sequestradores, depois de presos, declararam que queriam apenas sequestrar alguém a esmo. Não imaginavam que a vítima escolhida era o prefeito de Santo André. Afirmaram também que quem atirou foi um menor de idade. O tal menor assumiu a autoria do crime, confirmando toda a história. No entanto, quando a polícia mostrou algumas fotos de Celso, ele não fazia a menor ideia de como era o rosto da sua vítima. Depois da morte de Celso Daniel, 6 pessoas ligadas de alguma forma ao caso também morreram em circunstâncias totalmente misteriosas. Dionísio, um dos sequestradores, foi assassinado alguns meses após o crime. Em novembro de 2002, o amigo de Dionísio, Sérgio Orelha, foi fuzilado. O investigador de polícia Otávio Mercier, que um dia antes da morte de Celso tinha feito uma ligação para Dionísio, também foi encontrado baleado em sua casa. Em fevereiro de 2003, mataram o garçom que serviu Celso Daniel antes do crime. Algumas semanas depois, Paulo Henrique Brito, que tinha testemunhado a morte do garçom, também levou um tiro e morreu. Em novembro de 2004,
Irã Moraes, o agente funerário que ligou para a polícia após reconhecer o corpo do prefeito jogado na estrada, levou 2 tiros e morreu. Em outubro de 2005, o legista, que encontrou marcas de tortura no cadáver de Celso Daniel, foi encontrado morto em seu escritório. Depois desse verdadeiro festival de queima de arquivos, todos aqueles que poderiam apresentar uma ameaça ao projeto de poder que o PT desenhou para esse país, foram também assassinados ou tiveram suas vidas obscuramente ceifadas. Em 2014, véspera de eleição, morre assassinado em um suposto assalto o ex-coronel Paulo Malhães, que revelou na Comissão da Verdade que Lula mandou matar 2 sindicalistas para conquistar o poder no sindicato. Ainda em 2014, um acidente aéreo mata o presidenciável Eduardo Campos, que na época estava em ascensão em todas as pesquisas. Inclusive, um dia antes da sua morte, ele tinha dado uma convincente entrevista no Jornal Nacional que tinha potencial de desbancar Dilma e Aécio. Em 2016, o ex-presidente da Vale, que escreveu uma carta para Dilma contendo denúncias de corrupção, também morreu misteriosamente em um acidente de avião. Alguns meses depois, ainda em 2016, morre num suspeito suicídio o empresário que era dono do avião que caiu com Eduardo Campos. Em 2017, o ministro Teori Zavascki, relator da Lava Jato no STF, morreu também em queda de avião às vésperas de voltar ao trabalho para homologar a delação mais importante, que prometia trazer provas documentais contra Lula e Dilma. Em 2018, em plena corrida presidencial, Jair Bolsonaro, o candidato que tinha virado um verdadeiro fenômeno no país inteiro, leva uma facada na barriga. Alguns milímetros ou alguns segundos, e hoje Fernando Haddad, o poste de Lula, estaria dando continuidade ao projeto petista de poder, enquanto Bolsonaro seria só mais uma ameaça devidamente eliminada. O delegado que investigou o caso concluiu que Adélio, o autor da facada, era só um maluco que agiu sozinho. Porém, esse maluco estava muito bem instruído e devidamente financiado. Tinha um roteiro tático, estava informado de itinerários da campanha, em seu poder estavam 2 celulares, um notebook, comprovante de passagens e dinheiro. E também tinha um álibi muito bem forjado, no caso, uma visita ao Congresso Nacional. E quando foi pego em flagrante, em menos de 24 horas, estava sendo representado por 3 dos advogados criminalistas mais bem pagos do país. Bom, o fato é que a facada que não matou o candidato acabou ajudando a eleger o presidente. Ou seja, um erro na condução de um possível plano. Um erro que eles não esperavam. Sendo candidato em 18, nós venceríamos a eleição. Aliás, ele venceria em 18 com tudo que aconteceu, ou em liberdade elegeria o Haddad. Pode. Quer dizer, não há como fazer contra. Né? Na história você não pode. Mas a possibilidade era grande. Podia acontecer qualquer fato, como acontece às vezes, né, que impedisse isso, né? Ou erros nossos, como foi a facada a Bolsonaro, ou erros nossos, como foi a facada a Bolsonaro. Ou erros nossos, como foi a facada a Bolsonaro. Eu não estou querendo fazer acusações levianas. Se a justiça concluiu que Adélio foi apenas um lobo solitário, quem sou eu para discordar? Nesse vídeo, eu apenas apresentei alguns fatos, que podem ser fatos aleatórios, ou que podem ser fatos que estão devidamente conectados ao atentado que Bolsonaro sofreu em 2018. Por hoje é isso aí. Compartilha ao máximo esse vídeo, deixa aqui nos comentários a sua opinião, ou deixa só um alô mesmo, pois isso ajuda demais na nossa relevância. Não esquece de conferir os descontos da Black Friday da minha biblioteca, que vão até o dia 6 de dezembro, bibliotecadoluiz.com.br. E diante de toda a perseguição que os canais conservadores estão sofrendo, se você acha meu trabalho importante e puder ajudar a manter esse canal em plena atividade, contribuindo com qualquer valor, nem que seja com R$1, o link do nosso Apoia-se está aqui na descrição do vídeo.
Me segue também nas redes sociais, Twitter, Instagram, Facebook e no Telegram, @LuizCamargoVlog. Então até o próximo vídeo, valeu!